O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, voltou a defender a abertura da CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro. A reportagem é de Camila Yunis. O vice-presidente Geraldo Alckmin descartou a possibilidade de a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro atrapalharem o andamento de outras pautas no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializou nesta quarta-feira a abertura da comissão. Geraldo Alckmin defendeu a investigação. Deve ser, sim, investigado. O que nós tivemos em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Uma coisa gravíssima, onde você teve depredação de prédio público, destruição de patrimônio do povo. É óbvio que precisa ser investigado. Nesta quinta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve presente na cerimônia de encerramento do Congresso da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Alckmin destacou também a necessidade de reajustar as contas para a saúde pública. E 3 fatores encareceram muito a saúde. O primeiro, mudança demográfica, população mais idosa. O idoso tem comorbidade. Ele tem mais de uma patologia, é caríssimo. Há um estudo que 6 meses antes da pessoa falecer, o gasto que ela tem equivale aos últimos 15 anos. É impressionante. Segunda mudança epidemiológica, o tipo de doença. Você tem doenças crônicas, degenerativas. E a terceira, incorporação tecnológica. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, também esteve presente no evento. Ele destacou a ampliação da vacinação no estado e ressaltou o projeto de regionalização da saúde. A Secretaria de Saúde, nosso governador, solicitou ao secretário dedicação total na ampliação da vacinação do estado de São Paulo. Para isso, nós temos parcerias com os municípios, inclusive com remuneração aos municípios. Também anunciamos o grande processo de regionalização da saúde. O estado de São Paulo, de fato, precisa desse freio de arrumação em relação às ofertas dos serviços públicos de saúde. Felício Ramute falou também sobre a necessidade de atualização da tabela SUS e reafirmou o trabalho conjunto entre governo federal e estadual. Bom, comentando as notícias nesta sexta-feira, Cristiano Beraldo. Beraldo, bem-vindo. Começando a falar sobre a CPMI. Interessante que o governo, que no início não queria, agora o discurso já mudou. Pois é, bom dia, Tiago, Adriana, bom dia a todos que nos ouvem e assistem. O governo tentou barrar de todas as formas porque sabia que havia informação, havia imagens, havia muita coisa ali demonstrando que a atuação, sobretudo do Gabinete de Segurança Institucional, foi vergonhosa naquele 8 de janeiro. Só que a cena política impôs ao governo a realidade que será, sim, necessário debater responsabilidades, os crimes cometidos, que incluem não só ações, mas também omissões. E aí o PT aposta naquilo que ele sabe. O PT ali tem uma experiência muito grande, não só dentro do Congresso, mas também para lidar com CPIs, CPMIs. Ele teve que lidar com o Mensalão, depois com o Petrolão, e agora está apostando todas as suas cartas de que conseguirá administrar a narrativa e fazer com que ele saia de vítima, se consolide nesse papel de vítima e colocar toda a culpa na oposição, em todo o movimento de apoio ao presidente Bolsonaro. A gente precisa lembrar que tivemos um episódio recente a partir de um documento revelado aqui na Jovem Pan pelo deputado Kim Kataguiri, que mostra que o ministro Flávio Dino sabia dos riscos de invasão aos prédios de sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro e se omitiu. E aí ele chega para depor na Comissão de Segurança Pública e ele fica ali inicialmente acuado, mas enfrenta uma oposição desorganizada e ele sai como um vencedor daquele depoimento, daquela
participação dele ali na comissão. Isso dá ao governo a sensação de que ele vai conseguir controlar essa oposição ainda desorganizada. Mas uma CPI é impossível dizer como é que ela vai terminar. Há, sim, muita coisa a ser discutida e há um risco grande desse tiro do governo sair pela culatra. Amanda Klein também com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira. Bem-vinda, Amanda. O que a gente pode esperar dessa CPMI que deve investigar o 8 de janeiro? Olá, Adriana, bom dia. Tiago, Beraldo, a quem nos ouve, nos acompanha pela Jovem Pan. Adriana, é aquela máxima, velha máxima em Brasília. A gente sabe como começa a CPI, não sabe como termina. Até agora, o governo tem conseguido, pelo menos, ser bem sucedido na sua estratégia de controlar um pouco os danos potenciais dessa CPI. Como? Indicando a maioria dos integrantes, a maioria dos membros. O governo provavelmente terá em torno de 20 integrantes, de um total de 32. É uma CPMI mista, portanto, há deputados e senadores, 16 deputados e 16 senadores. Resta saber quem serão o relator e o presidente, que são os dois cargos-chave da comissão, né, que dão todo o arcabouço, que dão um corpo para a comissão. O mais cotado entre os deputados é Arthur Maia, que é alguém próximo a Arthur Lira, mas não tão próximo assim. O André Fufuca acabou abrindo mão ontem, inclusive numa nota pública, ele sim, líder do PP, uma figura muito próxima a Lira, justamente para não ter essa digital. Eu falei com auxiliares, pessoas próximas a Arthur Lira, elas me explicaram isso. Olha, ter Fufuca na presidência da CPI não seria uma boa ideia, porque ele ficaria sob eminência parda, uma influência do Arthur Lira o tempo inteiro, e qualquer coisa que acontecesse apontaria um dedo para o presidente da Câmara. Portanto, o Fufuca abriu mão dessa posição, desse cargo, e provavelmente será indicado Arthur Maia, que é um deputado importante também do União Brasil, inclusive um simpatizante de Bolsonaro, mas que deve exercer uma posição mais neutra na CPI. E o grande questionamento agora é saber quem será o relator. O governo queria muito, está tentando convencer Eduardo Braga, que é senador, foi candidato ao governo do Amazonas na eleição passada, no ano passado, teve o apoio de Lula, mas está meio reticente, ele acha que poderia atuar melhor nos bastidores. Foi aventado também o nome de Renan Calheiros, mas aí tem o problema lá da rixa de Alagoas com Arthur Lira, e é lógico que o governo não quer se indispor com o presidente da Câmara. Agora, deixa eu fazer alguns apontamentos. Primeiro, sobre o que o Beraldo disse, que o governo não queria CPI para não mostrar imagens incômodas do Palácio do Planalto. Até onde se sabe e até onde os interlocutores avalizam, o presidente Lula não teve acesso àquelas imagens antes delas terem sido tornadas públicas pelos jornalistas. Ele teria, inclusive, pedido aquelas imagens ao G. Dias e não teve acesso a elas. As imagens, inclusive, mostram Lula chegando por volta das 9h30 no Planalto, naquele dia 8 de janeiro, muito consternado, irritado, indignado, apontando para a destruição e cobrando os seus ministros. O governo não queria essa CPMI porque a CPI, por excelência, por definição, não interessa a nenhum governo. Ela é instrumento de minoria, é instrumento da oposição e acaba atrapalhando o andamento de outros projetos. É por isso que o governo não queria. Foi estratégia política acertada? Muita gente acha que não, inclusive aliados do governo, como Renan Calheiros, que defendeu num artigo publicado logo depois do 8 de janeiro que seria melhor ter a CPI. O governo optou por outra estratégia política, acabou, depois da divulgação dessas imagens do G. Dias, sendo obrigada a colocar de pé essa CPI. Essa CPI tem que esclarecer muitas dúvidas, inclusive qual foi a posição da segurança e até que ponto ministros como G. Dias e até mesmo Flávio Dino, tem uma reportagem na Folha de São Paulo hoje, receberam informes de inteligência sobre o que estava prestes a acontecer. Agora, isso não muda o fato e a culpa de quem perpetrou, de quem foram os agressores do dia 8 de janeiro, quem tentou um golpe contra a democracia. Esses continuam sendo os apoiadores radicais do ex-presidente Bolsonaro, acampados, aquartelados em frente ao quartel-general do Exército há mais de 2 meses em Brasília. Isso não muda. A culpa objetiva e factual deles é essa. Não existe uma disputa de narrativas, existe uma verdade e uma mentira. Essas narrativas não estão no mesmo patamar. A culpa é deles. Agora, se houve falha de inteligência, houve falha das forças de segurança, isso sim precisa ser averiguado.
Beraldo, fica à vontade para acrescentar e queria que você comentasse também sobre a limpa que o governo vem fazendo no GSI. Pois é. O que a Amanda disse em relação ao desconhecimento do Lula dessas imagens mostra uma absoluta falta de liderança. Como é que um presidente da República, que é quem nomeia, escolhe e nomeia o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ele pede essas imagens e não recebe? Isso é, no mínimo, insubordinação. Deveria ser causa para que o ministro fosse demitido de antemão. Então, há claramente Não, ele foi depois que as imagens vieram a público, a revelia dele. Isso é que é o mais absurdo, o mais impressionante. Porque se o Lula não assistiu essas imagens, o general Gonçalves Dias certamente assistiu, outras pessoas assistiram, pessoas do governo assistiram, sabiam o que tinha acontecido e decidiram por uma estratégia política de não querer que essa CPI fosse instalada. Esse é o primeiro ponto. Em relação às responsabilidades, a gente precisa ter uma definição muito clara, e nós temos falado sobre isso aqui, do que é tentativa de golpe. Existem pessoas que patrocinaram, deram dinheiro, existem pessoas que incentivaram, pessoas que fizeram minuta do golpe, e aí precisa ver quem fez, quem mandou, quem recebeu, o tipo de discussão que houve, a denúncia do senador Marcos Duval, que depois voltou atrás, quer dizer, há um grande mistério sobre o que efetivamente estava sendo tratado ali. Agora, de novo, eu insisto, tratar aquelas pessoas que foram ali, já era avisado que elas estariam se manifestando na Praça dos Três Poderes. Essas pessoas entram com resistência nenhuma, tanto na sede do Supremo Tribunal Federal, como na sede do Congresso Nacional, como na sede do Poder Executivo, da Presidência da República, e ali se comportam como baderneiros, pessoas que começam a quebrar as coisas, invadiram prédio público, fizeram uma baderna, depredação, precisam responder por isso. Agora, imaginar que essas pessoas estavam ali como parte organizada, com um objetivo específico de depor o presidente da República, é realmente uma percepção bastante frágil, porque não havia ali o plano para que depois dessa invasão acontecesse alguma coisa, tanto é que não aconteceu, né? Eles ficaram horas ali assistidos por membros do governo Lula que sequer colocaram ali uma resistência efetiva, se omitiram sim, porque tinham conhecimento prévio do que poderia acontecer e agora querem jogar toda a responsabilidade para o lado da oposição. Isso é inaceitável. Beraldo, só para concluir rapidamente, você não precisa ter um plano claro para fazer um golpe. Você pode criar uma enorme instabilidade, você pode criar Não é assim que acontecem os golpes. Isso pode ser o que acontecia no golpe clássico lá de 1964, mas não é o que acontece com as tentativas do golpe de 2023. Em 64 o presidente fugiu, é diferente. E isso não diminui... Não fugiu, ele estava aqui no Brasil, existem vários documentos. E foi embora. Você sabe disso. E ninguém protegeu a presidência da República em nome do presidente, foi isso que aconteceu. A história está aí para mostrar. Era um golpe de Estado, Beraldo, mas a gente pode ter essa discussão histórica em outro momento. O que importa é agora 2023. O que eu quero dizer é o seguinte, isso não isenta de responsabilidade quem tentou, sim, protagonizar um golpe. Porque, afinal de contas, então, qual é a sua explicação para aquelas pessoas tentarem invadir o Congresso, o Supremo, o Palácio do Planalto, que são os prédios que simbolizam a democracia? Elas estavam... Imagina se essa moda pega, se todo mundo resolve entrar no Planalto, Supremo e Congresso e depredar porque acha bonito. Elas estavam lá tentando exatamente o quê? Passaram 2 meses pedindo intervenção militar, acampadas no quartel-general em Brasília e em outras partes do país. Elas queriam o quê? Intervenção militar é permitido pela nossa Constituição? Será? Será que quando alguém entra e depreda os prédios que simbolizam a democracia e os 3 poderes estão querendo criar algum tipo de instabilidade institucional que pode levar no limite a uma ruptura, e isso sim classificado como um golpe? Será que esse seria mais uma peça no quebra-cabeça do golpe? Seria mais um passo em direção ao golpe? E aí, de repente, como sugeriu o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, decretar uma garantia da lei e da ordem, chamar o Exército para dominar a situação, e aí viraria um governo que é enfraquecido, tutelado? Será que isso poderia ser o caminho para o golpe? Existem 1000 hipóteses, mas é lógico que isso foi uma tentativa de golpe. E é assim que está na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Pessoas denunciadas por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.